Hoje, a gente vai mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da história da maçonaria: o aparecimento repentino do seu grau mais elevado. Como é que uma parte tão fundamental da jornada maçônica simplesmente surge do nada? É essa história que vamos desvendar. Pense bem, por séculos a maçonaria funcionou como uma estrutura muito bem definida. E aí, de repente, um novo grau, o terceiro grau, aparece. Sem nenhum registro claro de sua origem, a sua criação acabou virando uma lenda por si só. Certo, para entender esse mistério, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? Ver como as coisas funcionavam antes de tudo isso. Lá na maçonaria operativa medieval, a original, só existiam dois graus. O primeiro, claro, era o de aprendiz. Um jovem era formalmente contratado para aprender a arte e os segredos da construção em pedra. Depois de uns 7 anos de rala, ele se tornava um companheiro, ou Fellow of the Craft. Esse era o segundo grau. Dali em diante, ele era um profissional totalmente qualificado, ligado por juramentos a ajudar seus irmãos de ofício. Só que com o tempo, a maçonaria foi mudando. Deixou de ser só uma guilda de construtores, os maçons operativos, e começou a aceitar os maçons especulativos. Eram homens instruídos que não eram pedreiros, mas entravam por interesse filosófico e social. Mas o curioso é que, mesmo com essa mudança enorme, a estrutura de 2 graus continuou firme e forte. E é exatamente aqui que o quebra-cabeça começa a ficar complicado. Porque esse terceiro degrau da escada maçônica apareceu assim do nada. E o mais fascinante é o quão definitiva é essa incerteza. Não existe um inventor com o nome nos créditos, nenhum lugar de origem conhecido. Alguns acham que foi na Escócia, outros na Inglaterra. A verdade, os registros são um completo silêncio, um branco na história. O que a gente sabe são só uns fragmentos, umas pistas. No final da década de 1720, o grau já estava sendo praticado. Em 1730, os rituais vazaram numa publicação não autorizada. Em 1731, um aristocrata foi elevado a esse grau, um evento público que prova que ele já era algo estabelecido. Ou seja, a história tem o quando aproximado, mas o como e o quem continuam sendo um grande mistério. Então, o ponto crucial é este: se as pistas sobre a origem não levam a lugar nenhum, talvez a resposta esteja na motivação. Porque a maçonaria, depois de séculos, de repente, precisou de um grau totalmente novo. Qual era a necessidade? Para a gente encontrar esse porquê, precisamos olhar para o mundo em transformação do início do século XVIII e para o novo rumo que a maçonaria estava tomando naquela época. Essa era a época dos maçons cavalheiros. Muitos deles eram membros da prestigiosa Royal Society de Londres, sabe? Homens da ciência, do conhecimento. Por volta de 1717, eles se uniram e formaram a primeira grande loja, uma espécie de governança central. Eles até criaram um novo livro de regras, o Livro das Constituições, para dar uma base mais intelectual para a maçonaria. Mas só regras não bastavam. Para essa nova organização crescer, atrair gente importante, patronos da aristocracia, ela precisava de uma identidade forte, uma história lendária, uma base filosófica que a elevasse de uma simples sociedade para algo com significado muito mais profundo. E a solução para esse problema veio na forma de uma história nova, dramática e centrada numa figura lendária. O ponto central dessa nova filosofia era o Templo do Rei Salomão. Para esses homens da ciência, o templo não era só uma construção da Bíblia, era um símbolo da perfeição. Um lugar onde a arquitetura e o divino se encontravam. Era um modelo para construir não só prédios, mas uma sociedade melhor, e a si mesmo. E essa era a visão deles. Um edifício tão perfeito, um microcosmo da criação divina, e isso não poderia ter sido construído por qualquer um. Precisava de um arquiteto mestre, uma mente genial para executar um plano divino. E esse arquiteto era Iranabif. Ele foi introduzido na mitologia maçônica para preencher exatamente esse papel, o do gênio por trás da construção mais perfeita do mundo, o verdadeiro príncipe dos arquitetos. O personagem é vagamente baseado numa figura bíblica, um artesão habilidoso que foi ajudar Salomão. Mas na maçonaria, ele foi transformado em algo muito, muito maior. Ele se tornou o protagonista de um drama intenso, uma história que daria à nova grande loja aquela profundidade filosófica que ela tanto precisava. Então, qual é a história de Hiram Abeth e o que ela ensina no terceiro grau? A resposta está no caráter dele e no seu sacrifício final. Hiram Abeth é apresentado como a personificação da virtude. Ele não é só um construtor brilhante.
Ele é um modelo de caráter, que incorpora os ideais do iluminismo: lealdade, integridade, honestidade e coragem. Ele é o ideal de como um homem deve viver. E aqui está o coração da lição moral. A lenda de Hiram ensina que o objetivo de uma vida bem vivida é ganhar respeito por meio de suas ações e de sua integridade. De um jeito que, quando a pessoa se for, sua ausência seja genuinamente sentida. O drama do terceiro grau coloca o candidato no lugar de Irão. Ele é forçado a enfrentar um teste supremo: a lealdade aos seus princípios contra a própria vida. A cerimônia serve para gravar a ferro e fogo a ideia de que a integridade, às vezes, exige um maior dos sacrifícios. E aqui vem o pensamento final e talvez o mais profundo. Apesar da cerimônia envolver uma elevação simbólica, ela não é sobre ressurreição. Muito pelo contrário. A história de Hiram é um lembrete marcante da nossa mortalidade. Um lembrete de que o tempo é limitado e a verdadeira tarefa é usá-lo bem, para que, quem sabe um dia, também se possa viver respeitado e morrer lamentado.